Vamos lá, depoimento Vinícius. Depoimento Rebeca. Depoimento Bruno. Pode pensar, fica à vontade. Agora é de verdade mesmo. Agora começou, hein? Agora é. Ai, eu tô toda arrepiada. Nossa, nem fale. Não dá pra fingir costume. Não dá. Vamos lá então, Keila. Contando aqui pra câmera, quero que você me fale aí um momento que você lembre de ter mudado a chavinha e falar: agora eu sou uma chefe. Peraí, deixa eu formular direito na minha cabeça pra ver como começa pra não me embananar depois. Então, acho que eu me torno um chefe profissional e eu entendo que eu sou um chefe profissional quando eu começo a pagar as minhas contas. Na verdade, acho que eu sou um cozinheiro profissional já tem um tempo, mas o chefe mesmo, acho que essa autoridade eu começo a ter quando a gente constrói a Casa Tavares, o restaurante, e aí, obviamente, a ideia de ser só um cozinheiro ou um líder já não basta mais. É importante e é fundamental que a gente tome as posturas de ser um chefe, porque tem uma demanda pra aquela galera lá que a gente acaba cozinhando, que é a galera do subúrbio, que gosta da possibilidade de sim ter um chefe de cozinha no subúrbio pra servir essa galera, e eu faço questão de ser um chefe que tá servindo eles. O momento em que eu decidi que eu seria uma chefe, que eu era uma chefe, foi quando eu pedi pra uma amiga uma dica de um look. Eu ia dar uma palestra e aí eu falei pra ela, falei, amiga, você me dá uma dica de um look? Aí ela falou, dou sim, claro, me passa seu e-mail. Eu achei um pouco estranho, né? Ué, meu e-mail pra ela me dar uma dica e tal. Aí ela pegou e falou pra mim, eu vou te mandar o orçamento. Eu falei, oi? Como assim você vai me mandar o orçamento? Não, amiga, eu só quero uma dica. Aí ela falou, ai, amiga, mas uma dica minha é o meu trabalho. E eu cozinhava pra todo mundo, eu dava dica o dia inteiro, o pessoal me ligando, eu dando receita. E aí, assim, eu fiquei um pouco chocada com a resposta dela, mas ao mesmo tempo foi uma virada. Porque eu falei, meu, ela tá certa. Uma dica dela é o trabalho dela. Eu falei assim, não, uma dica minha é o meu trabalho. E foi ali que eu decidi e me vi como uma chefe profissional, que foi quando eu fui fazer a faculdade. E falei assim, não, a partir de agora eu vou cozinhar profissionalmente. Que legal. Depois disso, sua amiga comeu sua comida? A minha amiga já comeu minha comida e eu agradeço ela por isso. Foi a virada na minha vida, foi o que valeu pra mim, assim. Ter consciência que eu poderia viver da cozinha, né? Eu poderia viver de cozinhar. Boa. E ela pagou a comida? Não! Ela foi minha convidada em casa, ela não pagou a comida. Assim que eu entrei na cozinha do MasterChef, caiu a ficha. Falei, nossa, que loucura. Eu fiz uma loucura comigo mesma de me inscrever e aí passar pelas etapas. Todas as etapas foram incríveis. Foi uma aventura. Eu gosto de aventura, eu gosto de desafio. Então eu me joguei de cabeça mesmo. Foi maravilhoso. Eu gostei muito da experiência. Foi incrível, incrível. Assim que eu saí do vestiário, eu me senti, cara, eu sou um chefe profissional. Foi só no programa que você Assim, deu conta? Foi assim, caraca, eu sei o que eu tô fazendo aqui. Eu sou chefe de cozinha. E, nossa, minha vida vai mudar pra caramba. Antes do MasterChef, assim, você não se enxergava como uma chefe profissional, é isso? Não me enxergava, sinceramente. Mesmo trabalhando na cozinha? Mesmo trabalhando na cozinha por 10 anos e a minha carreira foi bem longa e bonita. Eu gosto muito, eu sinto um orgulho bem grande e agora com esse marco tá maravilhoso. Eu acho que eu tive uma viradinha de chave que eu percebi que eu era um chefe profissional quando eu fui efetivado no meu primeiro trabalho, 13 anos atrás. Eu era só um estagiário, não sabia nada. Pra mim significou muito na época, pela questão tipo de será que é isso mesmo que eu quero fazer? Será que eu vou me dar bem na área? Porque às vezes você gosta da coisa, mas a coisa não gosta de você, aí não dá pra insistir. Mas deu certo. Tô aí já há 13 anos. Eu nunca tive dúvidas do que eu queria ser. Desde muito pequena, a cozinha tá na minha vida, tá na minha história. E pra mim não teve, não tem e não vai ter plano B. Então eu me reconheço na cozinha desde que eu tenho memórias. É uma coisa impressionante e às vezes até eu mesmo fico admirada com isso. Falo, cara, não existe Rosana fora da cozinha. Não tem essa opção. Você já brincava quando você era pequena? As brincadeiras já eram disso e desde muito nova eu precisei cuidar do meu irmão mais novo pra minha mãe, meus pais, né, na verdade, minha mãe e meu pai trabalharem. Minha brincadeira de casinha, na verdade, era real, porque eu precisava disso. E a minha família também sempre foi muito ligada a esse tipo de reunião familiar, de comida na mesa, de todo mundo comer junto. Então, assim, como eu disse, não tenho outras memórias. Eu nunca tive plano B. Se eu não fosse cozinheira, eu seria... Não
não seria. Se eu não fosse cozinheira, eu venderia alguma coisa de comida. Se eu não fosse isso, eu trabalharia produzindo algum tipo de alimento ou alguma coisa sempre ligada, sabe? Então você não tem plano B. Que legal. E você falou do seu irmão, que você cozinhava. Tem algum prato que você lembra que marcou bem essa época aí, que você cozinhava pra ele? Macarrão instantâneo com salsicha. Era o que uma criança podia fazer, mas não era só um macarrão instantâneo com salsicha. Tinha uma refogada de alho, uma puxada na cebola, tinha ali um bechamel meio industrial, mas tinha, e assim, eu gostava de brincar com isso, porque era uma coisa que eu conseguia fazer, que eu não precisava de usar faca, por exemplo, porque realmente era muito pequeno, e eu podia inventar. É o momento que acho que caiu a ficha que eu me tornei um chefe, que eu vi que eu era um chefe profissional, foi quando o meu próprio chefe me chamou para conversar e ofereceu o cargo para virar um subchefe. Na época eu nunca imaginava, ao contrário, eu evitava esse assunto, só que quando ele veio com essa proposta, foi algo que gerou um desafio em mim, e eu falei, bom, se ele, que é um cara com quem eu tenho um orgulho de trabalhar, vê que eu tenho essa possibilidade de me tornar um líder e liderar uma equipe, é porque ele vê que eu tenho essa força e eu posso. A partir daí comecei a treinar e ter uma equipe própria e ver aquilo fluindo, a ficha caindo, que eu cheguei num nível de ser chamado de um chefe, de ser chamado de líder. Depois disso foi quando eu tive uma equipe bem inexperiente, e eu tive que meio que treinar todos quase do zero praticamente, e quando eu vi que eles estavam se tornando cozinheiros muito bons, eu vi que eu tava fazendo um bom trabalho e lembrei das palavras do meu chefe, apostando em mim, apostando na minha capacidade. Nesse momento eu tava na base aérea de Florianópolis e eu prestei um concurso para um evento que chamava Fena Ostra. E esse evento, na categoria acadêmico, quando se ganhasse o concurso, a gente daria direito a um estágio na França. Eu já era universitário de gastronomia. E nesse evento eu fui o primeiro lugar. E o sentimento naquele momento foi tão intenso, tão diferente, que isso realmente me trouxe um sentimento diferente, ao qual eu não tinha sentido profissionalmente ainda na minha vida. Acho que esse momento foi o divisor entre a minha vida acadêmica e profissional. Olha, eu acho que o momento que virou a chave, que eu falei, olha, agora eu sou uma chefe profissional, agora é pra valer, foi quando eu entrei pela primeira vez dentro de um restaurante estrelado. Na época era um restaurante que era o 4º melhor restaurante do mundo. Ele é aqui em São Paulo. E eu senti o peso e a responsabilidade, o compromisso, a seriedade, a forma. Comecei a observar a forma como as pessoas trabalhavam e eu vi que o negócio era diferenciado. O momento que eu me tornei um chefe profissional foi quando eu abri meu restaurante e vi que tudo ali girava em torno do meu trabalho, do meu serviço, das minhas criações. Quando foi isso, assim, que ano? 2021. E você sempre quis trabalhar na área? Como que é? Sempre quis trabalhar na área, desde os meus 16 anos eu sou da área. Sempre trabalhei para os chefes, grandes chefes renomados, e sempre fui aquele cozinheiro que vivia na pauleira de cozinha. E depois eu e minha esposa a gente tomou a decisão de abrir o nosso próprio restaurante. Esse próprio restaurante que você abriu é o que você tem hoje, não? Sim. Tá, e já teve algum restaurante em Minas também, não? Não, meu pai já teve um restaurante em Minas durante 26 anos. Era de comida bem tradicional mineira, fogão a lenha. E eu vivia dentro da cozinha desse restaurante. Foi ele que me deu toda a base do que eu sei hoje em dia. Eu acho que eu saquei que eu realmente era profissional depois que eu saí da cozinha da Helena. Porque até então eu sou autodidata, eu aprendi tudo sozinha. E a gente faz perguntas, estuda, mas às vezes você não sabe nem que perguntas fazer. Era tão pouco conhecimento, a cozinha da Helena é uma faculdade. Foi sensacional. Foi quando isso? Que ano foi? Há uns 7 anos atrás. Que legal. Foi uma experiência, então... Mudou, então, completamente. Foram 5 meses praticamente, mas com certeza mudaram a minha vida. Então, em 2014, eu fui participar do primeiro MasterChef sem nenhuma expectativa. Fui participar porque eu queria conhecer algo novo. Algo novo em que eu pudesse, de repente, procurar uma nova profissão. Porque eu estava num período muito de transição entre o jornalismo, mãe e tudo mais. E aí eu fui uma competidora super fraca. E aí eu pedi estágio para trabalhar com a Paola Carrossela. E ela me cedeu um estágio. E foi na cozinha da Paola Carrossela que eu, na verdade, não que eu falei, sou uma chefe de cozinha. Não foi isso. Foi na cozinha da Paola Carrossela que eu me apaixonei pela cozinha.
Que eu falei, eu quero isso daqui pra mim. Não quero mais ficar brincando e eu quero esse negócio pra mim. Um momento, um amigo meu que eu conheci em Copacabana, no Rio, ele tem um restaurante árabe. Teve algum problema, o cozinheiro largou a cozinha. Ele precisou um cozinheiro fim de semana. Ele sabe que eu faço comida boa, mas eu trabalho aos poucos, bicos do que estava no começo. Aí ele me chamou para tomar conta disso. Mal fala português ainda, e eu sei fazer as comidas, esse que eu sei, não sei como vou tomar conta com funcionários. Que eu me lembro, deu super certo. E naquele momento eu fiquei muito feliz comigo, que estava a primeira vez aqui no Brasil que eu faço isso. Eu percebi que esse que eu quero, eu sou cozinheiro, eu quero ser cozinheiro, esse vai ser meu trabalho na vida. Na sua cidade, antes de você vir, você trabalhava com o quê? Eu trabalhava num banco, um banco, transferência de dinheiro, troca, exchange em geral. E isso faz quanto tempo que você veio pra cá? Faz 7 anos e meio, mais ou menos. E há 7 anos você já trabalha na área? 6 anos e meio, porque o primeiro ano eu estava trabalhando, mas não eu estava fornecendo a comida, mas estava trabalhando na comida, vendedor mesmo. Obviamente a pandemia veio de uma forma, né, muito negativa para todo mundo, mas ela trouxe para mim essa nova profissão. Trabalhei a minha vida inteira com publicidade e marketing. Eu trabalhava na área, né, do esporte. Eu já não tava, eu acho que a Bruna de 20, a Bruna de 30 já não é a mesma da Bruna dos 40. Então a pandemia me fez de fato parar, pensar o que eu queria e me reprogramar. Eu sempre gostei de gastronomia, eu já tinha flertado com a cozinha e aí eu resolvi me arriscar novamente. Fui fazer estágio com um chefe famoso, depois eu acabei indo trabalhar, hoje trabalho para uma rede de hotéis grande e foi aí que virou minha chavinha. É isso que eu quero, é isso que me faz feliz. Há 2 anos eu tô dentro dessa área e eu posso dizer que eu me redescobri. A chave virou na minha cabeça a partir do momento que eu recebi uma oportunidade de assumir a liderança de um restaurante. Inseguro ainda, uma posição de chefia, de responsabilidade, mas naquele momento a chave virou que eu tinha capacidade, eu tinha potencial para ser um chefe de cozinha, para assumir uma equipe, para ser um líder, para ser um bom cozinheiro. 5 anos atrás eu recebi essa oportunidade, a partir daí eu comecei a investir mais na minha carreira, comecei mais a estudar como lidar com pessoas, as oportunidades foram aparecendo, fui conhecendo pessoas, essas pessoas ganharam outras oportunidades. Seu próximo Masterchef Profissionais 2023. Bora pra cozinha.